O Projac, com o intuito de preservar a memória da história da cidade de Jacarezinho, está desenvolvendo o projeto História, que tem como objetivo disponibilizar na internet artigos, fotos antigas, fotos atuais e depoimentos relacionados a monumentos, obras artísticas e pessoas que contribuíram para a construção de nossa história. Nosso primeiro objeto de estudo, além de sua riqueza e beleza arquitetônica, guarda em seu interior a sensibilidade de Eugênio de Proença Sigô, pintada em inúmeros painéis. A Catedral Diocesana de Jacarezinho teve o início de sua construção em 1942 e muitas pessoas acompanharam esse processo. Entre elas, o Dr. Celso Rossi, que vai nos falar um pouco de suas lembranças deste período. Falar sobre a Catedral Diocesana de Jacarezinho é sempre um assunto muito importante, porque retrata praticamente a história de Jacarezinho. Num breve relato, a gente poderia contar que a primeira grande igreja católica de Jacarezinho, além da de São Benedito, foi instalada na Praça Rui Barbosa e ali ficou por muito tempo até que a praça foi vendida à Câmara Municipal de Jacarezinho, um episódio polêmico da Igreja Católica, relatado até em livros e revistas da própria igreja, porque o então bispo Dom Fernando Tadei quis construir uma catedral nova para Jacarezinho. E vendida a igreja antiga, foi feita terraplanagem e ela ficou durante muito tempo assim como se fosse em cima de um barranco. Existem várias fotos que contam esta história. Transferida a igreja para a catedral, porque aí já era bispado Jacarezinho, então catedral, e não mais igreja matriz, a catedral funcionou durante alguns anos, onde hoje se encontra o moinho, antigo Moinho 7 e anteriormente Moinho da Mopã. Era chamada Catedral Provisória, da qual existem também inúmeras fotos. Quando veio Dom Ernesto de Paula, vindo de Sorocaba, o bispo de Jacarezinho, o segundo bispo, em lugar de Dom Fernando Tadei, que havia falecido, ele projetou uma catedral maior e de acordo com o tamanho da diocese de Jacarezinho, que na época era imensa. E o local escolhido foi onde hoje se encontra realmente a catedral. O episódio da construção da nova catedral foi apoiado por todo mundo, todo o povo católico da região, e Jacarezinho e a região viviam a época de ouro do café. Ali Dom Ernesto de Paula deu início à construção da catedral e deu início também à construção do Palácio do Bispo, que até hoje se encontra aqui entre as duas avenidas, Getúlio Vargas e Manuel Ribas. Bem, a construção da catedral deu-se por volta de 1942, início da década de 40. E foi uma construção lenta aos olhos de quem era criança naquela época. Talvez tivesse sido rápida, mas para a gente parecia ser muito lenta. Eu lembro que eu estudava no Colégio Cristo Rei, onde hoje é o Colégio Dinâmica, e a gente, entre aspas, matava as aulas, fugindo do colégio e indo se esconder por detrás dos alicerces da catedral. E ali passávamos algumas horas, ou a aula que a gente não queria assistir, depois retornava ao colégio. Ali brincamos muito, andando por sobre os alicerces, brincávamos as brincadeiras da época, né? De mocinho, de bang-bang, essas coisas todas, de pique, coisas de criança da época. Bem, ao longo dos anos a catedral foi sendo erguida com muita dificuldade, mas sempre com recursos dos diocesanos, da região inteira. Quando veio Eugênio Sigô, ninguém sabia o que iria acontecer. Eugênio Sigô era um arquiteto e começou a pintura da catedral. E a catedral ficou fechada, não havia sido inaugurada ainda, ficou fechada para que Eugênio Sigô fizesse a pintura dela. Quando abriram-se as portas da catedral, foi um grande escândalo em Jacarezinho. Por quê? Porque ele trazia nos afrescos personagens da vida de Jacarezinho, do dia a dia de Jacarezinho, tipos populares, o prefeito, pessoas conhecidas. Então foi um escândalo. Como é que podia a população de Jacarezinho fazer parte da catedral nas pinturas que retratavam santos e episódios bíblicos? Ali tinha, dentre um deles, que eu me lembro bem, era um senhor cujo nome não sei, e que ele saía sempre à frente das procissões, levando a sua mão uma espécie de cajado. E ele conduzia a procissão pelas ruas da cidade. E ele está lá,
catedral pintada. Estava também o prefeito, na época Cássio Arantes Pereira, e estava também, dentre tantos, uma pessoa que é meu vizinho aqui no escritório, o professor Américo Felício de Assis. Ele disse que estava, mas eu não o localizei ainda. Seria até interessante talvez conversar com ele. E ele está também ali. Então, isso foi um escândalo, porque a cidade, essencialmente católica, na época quase 100%, não entendia como podia uma pessoa do povo fazer parte de pinturas que retratavam a Bíblia. Uma revista em Curitiba, a revista Panorama, por volta de 1960, por aí, fez uma extensa reportagem sobre este episódio, retratando também o que a cidade havia sentido com aquela pintura. Mas os anos se passaram e acabou se reconhecendo o talento do pintor Eugênio Sigot, e a catedral hoje está aí, é um monumento histórico de Jacarezinho, foi eleita no ano de 2000 pela Comissão do Centenário de Jacarezinho, da qual eu fiz parte, foi eleita dentre vários pontos de Jacarezinho como o símbolo da cidade, e até hoje vai ser sempre. A catedral realmente é o cartão de visita de Jacarezinho. Despertou polêmica à época em que se colocaram as grades, no entanto, o objetivo realmente era preservar o prédio de maneira que ele não sofresse atos de vandalismo, infelizmente tão comuns nos dias atuais. E a catedral está aí, mostrando que Jacarezinho é um povo que tem a sua fé religiosa.